Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Estamos começando mais um Baú de Votor, um programa que recorda, retrata a chegada das famílias para Votuporanga, o seu desempenho, né, o desempenho de cada família e a importância deles em cada setor. Então, hoje nós temos mais um convidado, meu amigo Carlos Alberto Maranhão, mas ninguém sabe que você é o Carlos Alberto Maranhão. Cacau. Cacau, muito obrigado por ter vindo e aceito esse convite. Pois é, tudo bem, meu amigo, meu irmão, de tantos anos, né? O prazer é meu, cara, ter sido convidado. Eu tenho até que dizer para você que foi uma surpresa. Eu nunca imaginei participar de um bate-papo, um programa tão importante, que, né, conta da história de Votuporanga e de muitas famílias, né, que ajudaram a alavancar a cidade, né, chegaram muito cedo aqui, Então eu estou surpreso e meio envergonhado, porque eu não sei nem se o que eu vou falar aqui vai estar à altura do programa. Vai sim, claro, cada um tem a sua história. Ô, Cacau, bom, eu vou te chamar de Cacau, né? Claro, claro. Poxa, eu não consigo chamar de Carlos Alberto. É, Cacau, como foi a vinda da sua família, os seus avós, de onde eles vieram, para onde foram, até chegar em Votuporanga? Um pouquinho que você sabe desse passado da tua família. olha, o pouco que eu sei, ou assim, o que a gente tem, né, de memorizado aqui na cabeça, isso eu adquiri com os bate-papos da família Maranhão se reunindo, porque nós tínhamos um encontro da família Maranhão em Votuporanga, e os parentes de todos os lugares do Brasil vinham e participavam, né? Que eram os primos, tios, tias, avós, bisavós, enfim, Todo ano. todo ano nós fazíamos esse encontro aqui. Inclusive, quem organizava tudo isso era a Maria Alice e a Bel, né, que são filhas do meu tio Virgínio. A Maria Alice, todo mundo conhece, né, que ela trabalhou na CESP, ela é mulher do Ideval, Geraldo de Freitas, e a Bel, a irmã dela, trabalhou no Banco do Brasil e mulher do Valtinho Trindade, que foi, né, nosso superintendente da SAEB, isso aí, né, muito tempo, né, trabalhando aí com o pessoal da prefeitura, né. Então essas, com os filhos é que organizavam, né, juntava aí o pessoal da família e fazia esses encontros da família Moran. Então nesses bate-papos, eu fiquei sabendo de algumas histórias e alguma coisa que eu lembrar eu vou falar para você aqui. Vamos lá. Na verdade, a família dos meus avós vieram da Itália, por parte paterna e do meu avô de Pádua, né, que é norte da Itália, nordeste, nordeste da Itália, noroeste da Itália, alguma coisa assim, né, mas é do norte. E a minha avó, que o meu avô chamava Francisco Maranhão, a minha avó chamava Concetta Managó Maranhão depois, né? E a minha avó era da Calábria, do sul da Calábria, então nos extremos da Itália, certo? Então, eles se conheceram aqui, ou lá na Itália. Então, esse é um Aí vocês não sabem. negócio que a família Zé não sabe, porque os antigos da família todos morreram, e nós nunca tivemos a curiosidade de perguntar nas festas, nas reuniões, como se conheceram. Porque a gente sabe, se você me permite eu contar uma historinha aqui da Itália e do Brasil, final do século, né, passado, especificamente de 1888 para cá, né, até 1900, por aí, foi quando os italianos vieram migrados para essa grande migração. Por quê? Na época, a economia da Itália, depois das duas guerras, 1915 e 1945, a coisa não estava boa lá, né? E o Brasil precisava de qualidade, de pessoas para trabalhar na lavoura. E os italianos tinham uma experiência muito grande disso. E os índios da época não faziam o serviço.
Então, o Brasil abriu as portas para que, né, trouxesse os imigrantes italianos para... Houve até um acordo Brasil-Itália, Houve. porque eu já li alguns relatos de que os italianos estavam passando fome, os caras não Foi- tinham nem polenta para comer, né? Foi uma época... E eles vieram. Então, foi bom, porque aí como que eles chegaram? Então, seu avô veio nessa Nessa expansão aí. nessa bardada aí, vamos dizer assim, nessa tantada, que vieram muitos imigrantes italianos, eles iam de navios, Sim, paravam no Porto de Santos, e o Brasil, na época, lá em Santos, criou a Casa dos Imigrantes. sim. Você vai lembrar disso pela história. A Casa dos Imigrantes que acolheram os italianos. Então, eu não sei se eles se conheceram no navio, na Casa dos Imigrantes, né? Foi um negócio muito doido isso, porque na verdade ninguém da família me fala sobre isso. Agora, e tem uma coisa interessante, Sim, de tantos imigrantes, né? Imagina, sim, de imigrantes, como que você conhece alguém e meses depois você está casando e mas na verdade ele deve ser por aí, né? Não deve ter demorado muito tempo, não. Né? Porque eles iam, quando eles chegavam lá em Santos, chegavam aqui no Brasil, né? Tinha um pessoal que mandava ele para as fazendas, né? De café, e eles começavam a ir, e de repente eles foram juntos. E nessa de mandar eram assim, é até ruim de falar isso, mas existiam os lotes, sim, de trabalhadores, de imigrantes que iam para determinadas regiões, tá? Então os fazendeiros, né, de acordo com, né, o governo, ó, eu preciso de tantos imigrantes para ir para tal região para trabalhar na minha fazenda. O outro, eu preciso de tantos para a minha. Tanto é que a minha família, nessa dos lotes, uma parte foi para Ribeirão Preto, e a outra foi para Tabapuã, que na sequência foi para Potirendaba. Entendeu? Foi assim que foi feito. E nesse meio do caminho, seu Francisco e Dona Concheta se conheceram, acreditamos. Foi nesse meio aí. Nesse meio aí da coisa, entendeu? Foi Porque a informação que eu tenho é que, na verdade, o governo italiano disse que os italianos viriam para cá para ser proprietários de terra. Eles iam ganhar terra. E, na verdade, chegar aqui não era nada disso. Eles iam ser empregados. para sai. Mas eles falaram, meu, é muito melhor que eu estar trabalhando aqui, ganhando, morando, comendo, que ficar na Itália. Essa dificuldade lá. E outra coisa que eu acho muito interessante, que foi a adaptação do italiano com o brasileiro, né? Porque o italiano é mais ou menos igual ao brasileiro, né? Ele é Na música, na religiosidade, eles eram muito religiosos, sala, né, tal. E aí eles se adaptaram muito bem, diferentemente dos alemães, porque o Brasil tentou trazer alemães para si, mas não deu certo. Sempre que os alemães eram muito fechados. E os italianos, e foi uma época também que o Brasil queria branquear a população, porque eles perceberam que mais da metade da população brasileira era de negros. Aí eles falaram, pô, nós precisamos branquear, era uma teoria do governo, e aí eles começaram a trazer os italianos, aí depois vieram espanhóis, japoneses, mas é uma história bastante interessante a vida. Né? interessante, inclusive para todo mundo saber dessa história, que muita gente não sabe disso que nós estamos falando, como eles vieram, que existia a Casa dos Imigrantes, para poder acolhê-los, porque enquanto você não vai para uma determinada fazenda, Você tem que estar você tem que ficar em algum lugar, você tem que comer, tomar seu banho, ter sua higienização, né? Enfim. E essa Casa dos Imigrantes era enorme, né? E aí o teu avô foi para onde? Aí o meu avô e minha avó, por ironia ou não do destino, vieram para Tabapuã e depois Potirendaba. E lá em Potirendaba, eles já estavam juntos, eu acredito que casados, porque nasceram os 4 filhos de uma família de 4 que ficaram 3.
né? Então nós tivemos a primeira tia, que foi, eu digo nós, eu e minha irmã, Rosângela, né? Foi sua amiga, você conhece muito bem, já finada, né? Já perdemos a Rosângela. E então a Isabel, que foi a primeira filha, faleceu com 3 anos. Já na lavoura, Eles trabalhavam na lavoura de café. em Potirendaba. E quando Isabel nasceu, ela com 3 anos comeu alguma coisa na lavoura envenenada. Poxa vida! Então eu perdi a minha tia mais velha com 3 aninhos de idade, que era a Sem, mulher da família. e sem qualquer condição de medicina. Não tinha. Difícil, não tinha recurso. Nenhum. E aí, na sequência, vieram Savério Maranhão, meu pai, e, e aí veio o meu tio do meio, que é o José Antônio Maranhão, né? Então nasceram em Potirendaba, e aí eles vieram para Votuporanga em 1944. Né? Eles vieram para cá já, a minha avó, que sempre trabalhou na lavoura com o meu avô. O meu avô, depois da lavoura, nas horas vagas dele, ele partiu para o lado da construção. Ele era pedreiro. Então, além de trabalhar na lavoura, ele também fez a carreira como pedreiro. E o teu pai, que acabou sendo o mais velho, ele era criança quando eles vieram. Ele já era mocinho. Criança, meu pai nasceu em 34, veio para cá em 44, 10 anos. E a diferença dele para o segundo irmão, que era o tio Zé, 3 anos de diferença, ele tinha 7. Só que lá, com 7, 8 anos de idade, o meu pai já ajudava meu avô na lavoura de café. O papai começou a trabalhar com 7, 8 anos de idade. Que era assim a coisa na época, né? É muito comum. Inclusive, eu vejo relatos de senhores que trabalham. Diz que eles garotos com 7 anos de idade, 6 anos de idade, então, eles eram os bombeiros, né? Os que levavam a água para o pessoal da Moringa, né? A Moringa. Então, eles buscavam, eles trabalhavam o dia inteiro também. E quando crescia um pouquinho, já pegava na folha, na coisa. Era muito sério, né? Aí, depois, em 44, vindo para Votuporanga, 13 anos. Eles vieram ser funcionários. Eles vieram, não arriscaram a vida, porque meu avô, como pedreiro, ele entendia que lá, Potirendaba, não tinha muita possibilidade de crescer. E Votuporanga estava começando a mostrar a cara para o mundo. E aí ele arriscou. E a terra era muito barata. Isso. Aí ele arriscou e falou para minha avó, falou, nós vamos mudar para Votuporanga e lá nós vamos fazer a família. Vamos criar nossos filhos. Então aqui eles não trabalharam no café, ou trabalharam? Não, aí ele já veio pedreiro, e a minha avó largou da lavoura lá com ele e veio ser dona de casa, porque ela tinha que ajudar os filhos, cuidar da casa, aquela coisa que você sabe que a cultura antiga era essa. E viu, Cacau, e eu já vi vários depoimentos, diz que nessa época aí, 40, diz que Votuporanga era um movimento de construção de casas, era um negócio maluco, né? Porque Votuporanga virou a menina dos olhos, todo mundo que queria vir para cá, né? Então era muita construção. Então teu avô teve muita facilidade para tecer. O meu avô, para você ter uma ideia, o meu avô que construiu as primeiras casas de Votuporanga junto com outros amigos, sim, na construção, né? Outros pedreiros da época. O primeiro predinho de Votuporanga foi o Vespa Hotel. Foi o Vespa Hotel. E o meu avô que fez. O teu avô construiu a construção. Meu avô que foi o mestre de obra e pedreiro da construção do Vespa Hotel. Não, e aí, na época, tem a história da igreja, né? Sim. Que você conhece melhor do que eu.
Você, inclusive, fez o teu livro e contou várias coisas, né, e antigas e da memória de Votuporanga. Você relata os responsáveis, né, da época do Frei Arnaldo, que recrutou toda a população e aqueles que tinham experiência em obras viraram mestres de obras da igreja. Que essa Foi um movimento muito grande da população, né? Os carroceiros, trabalhavam em construção. incansavelmente. Foi um movimento. Até o Fernando tem foto dele colocando, trabalhando como pedreiro, né? Foi. Então, teu pai também participou da construção da igreja. Participou da construção da igreja, meninos, né, e jovens, e o meu tio Zé também, porque o terceiro irmão, que é o Francisquinho, que é o Francisco Maranhão Filho, né, ele veio 13 anos depois do segundo irmão. Era um molequinho, menininho, garotinho. Garotinho. E aí depois, engraçado, né? E aí a família, a parte que foi lá para Ribeirão Preto, entendeu? Que era dos tios meus lá, né? Tio João, Camilo, né? O tio Virgínio veio para cá, que é pai da Maria Alice e da Bel. Sim. E depois de trabalhar aqui, né? Também em construção, essas coisas, foi para a CESP. Criar a carreira dele na CESP, né? Os outros não. Outros tiveram padaria, sorveteria, depois quebraram, voltaram para a construção. Aí tinha o tio Tomás também, que eram todos irmãos. Aí que eram tios do Savelli. Entendeu? Esses uns foram para São Paulo, outros, né? Então a sua família tinha um tino comercial. Tinha, sim. Eles tinham, inclusive, lá em Potirendaba, a máquina de beneficência de café. Sim. Aqueles que juntaram uma balinha, né? E beneficiar café Na época, café era uma coisa. Tem? E o teu pai, o grande Savério Maranhão, ele viveu a vida toda dele aí em Votuporanga, né? Ou ele saiu para estudar, como é que foi? Viveu, papai viveu aqui a vida toda, né? Instituiu família aqui. Foi assim, o papai, ele ajudou meu avô na construção, até menino. Depois ele partiu para carregador, né? Ele carregou madeira, carregou sacos de cimento, de milho, né, de grãos. Ele trabalhou na sacaria há muito tempo. Até quando ele se ficou jovem, ele já era muito estudioso, todos eles, né? Não deixavam a escola de jeito nenhum. E eles foram até ele ir para a escola de comércio. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, exatamente, né? A escola de comércio, onde grandes amigos, né, e conhecidos nossos, famílias de Votuporanga também, né, frequentaram, né, Cruzeiro do Sul. E aí ele teve a oportunidade de ser contínuo no Cominde, né, no Banco Comércio e Indústria de São Paulo, que tinha aqui aquela unidade em Votuporanga, né? E aí ele começou a carreira dele administrativa, porque de contínuo ele foi devagarzinho crescendo dentro do banco, né, até chegar a gerente. Chegou na gerência. Nisso a minha mãe, que tinha também vindo da roça, né? Que era de Palestina, eles se conheceram em Votuporanga, numa quermesse, ó que louco, aquela coisa de mandar prender, soltar, e prendeu pro resto da vida. Inclusive a família conta que meu pai namorava alguém de Votuporanga, eu não me lembro quem, entendeu? Não tenho nome para citar aqui, porque é de gente conhecida, claro, muitos anos. E a minha mãe conheceu ele na quermesse, em 6 meses ele largou o namoro e casou com a minha irmã, com a minha mãe. Então foi muito engraçado tudo isso. Agora tua mãe veio para Votuporanga para passear ou veio para morar? E veio para morar. Veio para morar. Família veio para morar, e a família, assim, dos Arantes. Essa família dos Arantes que tem uma ramificação, né? Desde a árvore, né? Genealógica, tem muitos Arantes. Né? Tem vários Arantes, sim. E ela é de um lado, né, da árvore.
que de repente se juntar tudo, né, lá no fim do túnel, lá deve ser tudo Arantes da mesma linha, né? Daí e aí ela pegou também, aí começou também da roça, viu, da empregada doméstica, menina, aquelas coisas, né? E também foi assim que aconteceu aí a família Savério e Maria Luísa, né? E você falando aí do teu pai carregando saco, na época ele chamava de saqueiro, né? Saque. Era saqueiro, tal, Entendeu? eu fico, mas o teu pai tinha um físico Diferenciado. diferenciado, né? Quer dizer, começou do italiano, né? Ele era alto, né? Ele era Forte. quer dizer, não era gordo, ele era magro, mas tinha um físico, né? E ele, em função disso, ele virou um atleta, né? Assim, amador, atleta nosso aqui. Mas ele jogava muito basquete, né? Papai fez parte de uma grande equipe aí do basquete, né, de Votuporanga, dos auges aí, né, o basquete naquela época, eu não me lembro todos, você lembra muito mais do que eu acho que você colocou no livro, se não me falha a memória, eles tinham uma equipe fortíssima, Fortíssimo. que era Chinovo, Walter Costa, Miguel Pignatari, o João da Armênia, Savério, quem mais aí? Eu lembro bem do João, Galera, o Galé. essa galera, Galera, não. enfim, eles tinham um time muito bom, né, de basquete, e, e o papai, inclusive, contam aí os amigos que ele foi convidado para a seleção paulista na época, mas ele não podia abandonar o meu avô no trabalho. Como ele é jovem, sair de Votuporanga, uma família pobre, que estava começando a vida, né? Deixar o Votuporanga para jogar basquete nos clubes, né, numa seleção paulista. É, E naquela época nós éramos brincados mesmo, né? Porque o esporte era pouco difundido, né? Nós temos exemplo aqui, o João, nosso amigo João Batata, né? O João, que foi chamado para ir jogar em São Paulo, que ele era um craque no vôlei, no basquete e tal, e não foi, né? Era o Neto, o Bala, Marco Bala. o Bala era uma fera no voleibol. Nós tivemos. Foi Agora, o teu pai só jogou basquete, ele não fez outros esportes. basquete. Ele foi um excelente jogador de basquete, segundo as informações. Só que nos outros esportes ele foi bom na música também, tocou nas fanfarras, aí nas Ele tocava na fanfarra? a tal da zabumba lá, sei lá. Vocês Aí ele fez parte disso tudo. da fanfarra do Cruzeiro do Sul, que era considerada a melhor fanfarra de Votuporanga, né? Ele botava com o Iema e disse que o Cruzeiro do Sul era fera no assunto, né? É, E no futebol ele ia por diversão com os amigos, na época os amigos fundaram lá o Clube dos 40, então eles juntavam lá para bater uma bola, tinha o campo lá, né? Mas era um grossão, dava butinada em todo mundo, né? Então, lateral direito, né? Ninguém queria ser ponto esquerdo, né? Tirava o óculos, não enxergava nada, entendeu? não, porque tinha umas figuras, Achou um monte de canela lá, viu? tinha umas figuras lá no Clube dos 40 fantásticas. Sensacional, né? Aquela turma deles, né? Os grandes amigos. O que era goleiro, João Poian, João Poiani, Santa Fé. Santa Fé. Né? Da turma deles da época aí, né? Os amigos. Inclusive é classe média. Pessoal da família Scamatti lá, o pai do Edson, da turma lá, né? Enfim, todo mundo que era da época deles aí, né? E o Clube dos 40 foi um clube. Eu falei, foi, porque parece que eles estão vendendo lá, tá acabando, né? Então, eles estão negociando. Porque é o seguinte, o Clube dos 40 ficava longe da cidade. Eu joguei no Clube dos 40 no juvenil lá. Eu morava na Vila Maria, eu ia a pé. Cara, era longe, pegava a estrada de terra, ali onde
acho que é 9 de julho hoje, eu acho que é ali que a gente pegava, era tudo estrada de terra. Hoje está dentro da cidade. Hoje está dentro da cidade. Você Então tá- ali está todo mundo de olho em fazer um condomínio, né? E com isso acaba um pouco a história Eu do plano de escolha, né? Que história é história, né? Sim, sim. Mas ali foi em grande clube, né? Pelo amor de Deus, a família Comer, família Pignatari, família de grandes amigos aí da cidade aí, entendeu, né? É uma coisa maravilhosa. Nós, crianças, vivemos lá dentro, muitos anos, né? E um negócio bacana. Então, o Saber era isso, era basqueteiro e pontapézudo no futebol. O Cacau, bom, ele foi atleta, mas depois ele enveredou também para o esporte como dirigente, né? Ele chegou a... Como é que foi essa... Papai foi diretor da Votoranguense, né? No auge da Votoranguense, o Nasser era o presidente. Sim, E ele foi chamado pelo seu Nasser para ser o financeiro, né? O contador da época. Então ele que pagava as finanças, né? Organizava tudo isso. Eu acredito que pela seriedade, né? Pela índole dele, honestidade. Tanto é que ele veio, o Savério veio a ser convidado por várias instituições, né? Para trabalhar aí, incluindo Santa Casa e várias outras instituições, né? sim. Então ele foi da Votoranguense, né? Ele foi diretor. Depois ele veio, no segundo mandato do João Lúcio, a ser secretário de esportes de Votuporanga. É, eu lembro quando ele foi secretário do João Lúcio. Na época do segundo mandato do João Lúcio. Então essa foi a caminhada dele aí. E aí nós tivemos aí a família Gratidão, né? De algumas pessoas amigas indicar o nome do Savério, né? Para ser homenageado, e hoje o parque aquático, né, que é oficial e traz competições de alto nível, né, da Federação Aquática Paulista, é lá no Parque Aquático Savério Maranhão, leva o nome dele, e quem proporcionou isso aí na época foi Egmar e Mineiro, que fizeram a indicação com o Osmar Ferrari. O Mineiro era secretário. É, O Edmar Marão também é. foi também, foi eles que tiveram aí, se eu não estou enganado aqui, eu acho que não, e a indicação foi do Osmair Gosmaier, Como vereador. como vereador, que foi votado unanimemente, e aceitaram, e o Juninho que fez toda o início como prefeito de toda esse projeto, e depois o Dado concretizou, né? Foi uma coisa sensacional. A família é grata até hoje. Não tenho palavras aqui para agradecer todo mundo. Gozado, viu, Cacau? É, a primeira vez que eu passei ali na frente, eu vi o nome do teu pai. Primeira coisa que eu me liguei foi a natação. Não sei por quê. Eu falei, pô, eu não sabia nadador. Teu pai não era nadador, né? Ele não nadou, né? Ele, Não, mas o filho foi professor, sempre foi professor de natação há muitos anos. Entendeu? Eu trabalhei com o Chaninho desde a época da Nado Livre, da escola dele, quando ele iniciou em Votuporanga. Depois do Votuporanga Clube, muitos anos, na região, algumas cidades, que eu tive projeto de natação, e também na prefeitura, né? No nosso projeto no CSU. sim. Agora, Cacau, você está falando do Xani, a história da natação em Votuporanga, ela é bastante curiosa, porque nós tivemos lá atrás uma grande equipe de natação, né, com o Doimo. A gente tinha uma natação, até o Doimo criou acho que é o Clube das Baleias, que eram as mulheres, aquelas mulheres mais de idade, né? Tinha os peixinhos, Que a professora foi a Quaraci. agora sim. O Guaraci deu aula para todo mundo em Votuporanga. Então, quer dizer, Votuporanga tinha e teve grandes nadadores. Aí era Mar, Suaves, ninguém, o próprio Doimo. Enfim, Votuporanga teve um. Aí teve o hiato.
Aí eu não sei. Aí o Chanin foi um dos que também começou a incentivar a natação, né? Ele criou eh, um projeto de natação, né? Como é que foi isso? Chaninho, ele trouxe bom, ele deveria estar aqui para falar isso detalhadamente, mas o Chaninho foi precursor depois de projetos fantásticos, porque quando ele veio para Votuporanga, Ele era de Rio Preto, né? ele era de Fernandópolis, e ele trabalhou, né, em Rio Preto, e quando ele veio para Votuporanga, ele tinha passado num concurso da Inspetoria Regional, que tinha como dirigentes o professor Lindolfo Pellegrini e o professor Luiz Carlos Toloni. A dupla que foram nossos mestres, né? Todos os sentidos. Nossos chefes de inspetoria, que depois eu vinha passar no concurso e virei funcionário, né, da área técnica da inspetoria e estou até hoje. 30 anos de carreira lá, né? E o Chaninho foi do primeiro concurso, foi lá atrás. Então, quando ele veio menino, jovem, para cá, o Chaninho era do judô. Ah, o Chanin. Ele é judoca, não sei se quarto ou quinto dan. O Chaninho era um judoca de primeiro mundo. E aí, quando ele veio para Votuporanga, ele montou o projeto da natação no Votuporanga Clube. Chamávamos de APAN, Associação de Pais e Amigos da Natação de Votuporanga, né? Foi onde ele começou a fazer todo esse projeto e a carreira dele na natação. E ali, na APAN, eram só sócios do programa Clube ou não? Só sócios primeiramente. Depois houve conceituação, porque nós tínhamos os polos, né, de natação de iniciação nos bairros, lá no CSU, por exemplo, e quando despontava alguma criança, né, que lá nós trabalhávamos a parte de iniciação e a parte de aperfeiçoamento. E quando despontava uma criança, Xaninha, dá uma olhada nisso aqui, porque tem uma criança, vou levar aí para você ver e tal. E caía no treinamento e aí Da elite. caía na elite lá e aí a própria associação abraçava aquela criança e ajudava, entendeu? Nos custos, né? E o próprio Xaninha ajudou muita gente, né? Ajuda até hoje. Então, foi isso, sabe? Aí a natação arrebentou em Votuporanga, começou a ganhar tudo. Sim. E eu fui para lá para trabalhar com ele, porque ele tinha, na época que eu fui trabalhar com ele, 120 atletas treinando diariamente. Da categoria lá, pequenininha de 6 e 7 anos, Lá no Votuporanga Clube. lá no Votuporanga Clube, até sênior. Você pegava os petis da vida lá embaixo e ia até sênior. Entendeu? Tinha 120 crianças no treinamento. Aí você foi como professor. Eu fui como professor, eu trabalhava na iniciação, eu tinha meu projeto lá e despontava a meninada e mandava para o treinamento com ele depois do aperfeiçoamento, né? E isso por muitos anos, aí tanto é que até hoje ele segue e hoje ele trouxe para Votuporanga, junto com, né, os prefeitos aí, Juninho, na época, o Centro de Formação Desportiva de Natação, que é uma parceria com o governo do estado. Que é lá no Savério, lá na piscina olímpica de 50 metros. E tem muito mais atletas hoje, né? Hoje é um negócio impressionante. Se você juntar aí parte de iniciação com o treinamento, dá 400 atletas. Coisa absurda. E antigamente E fatura tudo, né? Ele fatura tudo. faz medalha. Nossa senhora, o Votuporanga hoje está entre aí as 10 melhores equipes, se eu não estiver enganado, o Xaninho pode corrigir, entre as 10 equipes do Brasil. Tá? Hoje o Votuporanga enfrenta um Pinheiros, enfrenta um Minas Tênis Clube, enfrenta o que tem de melhor, um Flamengo, claro que sim, dentro do limite aí Agora também tem muita competição em Votuporanga, né? Nacional. eles têm trazido, né, juntamente com a parceria aí com a prefeitura, né, com o secretário, o Marcelo Stringari, e o Jorge também dá muito apoio, né? Então eles têm trazido aí campeonatos de alto nível, né? Xanil, Cacau, quando você falou da PAN, o Votuporanga não tinha piscina, era o Votuporanga Clube e lá
CSU, né? Lá. CSU. Só lá que tinha Isso foi uma obra da época do Montoro, né? É. Aí o Açari tinha uma piscina meio acanhada e tal. Então, quer dizer, era mais difícil a moçada praticar natação, né? Sim. Hoje nós temos piscinas e condições lá no Parque lá no Savério, está aberto para a população, né? Para praticar. Então, isso tem aumentado o número de nadadores? Sim. Lá perto do Mário Covas, lá do Complexo Esportivo, tem a piscina do Toloni, Sim. que ficou no nome do professor Luiz Carlos Toloni, que é a parte de iniciação. É uma piscina de 25 metros, onde acolhe as crianças que iniciam todo o trabalho da natação, desde a adaptação ao meio líquido, iniciação, né, e vai até poder chegar na piscina grande, que é o treinamento e já é de alto rendimento. Já vai para treinamento para competição. Então existe esse existem dois polos. Dois polos. Um do lado do outro, mas são dois. Um só e outro sabe. Isso. Existe todo esse trabalho feito aí, esse trabalho feito pela Secretaria, né, de Esportes, do governo municipal, né? E aí os atletas, os meninos que vão sendo revelados lá, vêm para o Savério para participar do treinamento, já pensando em competição, já pensando no alto rendimento. E que tem aparecido de talentos aí, é coisa. E assim, não é só de Votuporanga, né? Tem gente aqui vizinhas, não é só de Votuporanga. Aparece gente procurando. É que é difícil, né? Se deslocar, existe um gasto, né? Custa aí, né? E a natação é muito difícil, né? Porque a evolução é muito lenta, né? Demora um tempo, hein? Né? Demora um tempo. Você tem que remar. Não, e eu uma vez, nos jogos universitários aí que eu estava cobrindo, eu estava conversando com um nadador de São Paulo e ele falava o seguinte: natação, atletismo, é um esporte solitário. Teu adversário é você. Você tem que. Foi diferente de um futebol, que você faz um gol, você corre, você tem os seus parceiros, você tá. Então, é muito. Quando você ganha um segundo, é uma vitória para você. Quer dizer, além de tudo, o nadador tem que ser uma pessoa persistente, né? Porque senão. Sei, Zé, o esporte individual, né? Ele é cruel nessa hora, né? É você e Deus, meu amigo. Sabe, é você e a sua marca, sua meta. Você tem os teus objetivos, você tem que atingir suas metas, suas marcas, né? Seus tempos na natação. É o que você falou, o menino começa lá com 6, 7 anos de idade, ele jovem, né? Ele já começa a ganhar as medalhinhas dele, ter incentivo. O que motiva a criança, o jovem, a continuar no esporte individual? A competição. Se ele não tiver competição para ir, ele não vai. Ele vai treinar para quê? Você pega um jovem e põe ele numa piscina, que a gente fala contar azulejo. O cara põe a cabeça dentro d'água e vai contando azulejo, vai 4 horas treinando. Porra, velho, todo dia. Você deixa toda a diversão dele, tudo que ele tem vontade de fazer, para cair numa piscina e contar azulejo. Aí ele vai, cara, e não tem competição para ir. Aí ele fala: Meu, quer saber, velho? Eu já sei nadar. O dia que eu pular numa piscina para me divertir, num clube, num lugar, ir no mar para me virar, numa lagoa, numa prainha, enfim. Ele falou: Eu já sei, pô. Eu vou fazer o quê? Vou ficar treinando 8.000 metros de água por dia em 2 períodos para não ter aonde ganhar uma medalha. E o atletismo é a mesma coisa. Você sabe que a Hortência, nossa rainha do basquete, ela veio do atletismo, né? Ela corria, ela era uma grande velocista e mais ou menos por essa falta de incentivo, que algum professor, falou assim: por que você não vai para o basquete?
foi aí que ela se encontrou, né? Porque basquete, então, quer dizer, uma grande atleta no basquete saiu do atletismo, que era uma coisa solitária, né? E é isso, né? No basquete, acho que uma coisa impressionante. Mas no esporte coletivo, né? É o que você falou. Você tem seus amigos, você divide a vitória e a derrota. Derrota. E tem lances que você acha legal. Tem. Cacau, e, e o seu trabalho com o atletismo paralímpico? Quando é que começou isso? Como é que foi isso? Já existia essa equipe? Como é que foi? Foi muito engraçado tudo isso. Minha vida mudou de ponta cabeça, porque eu sempre fui da natação. E aí, por motivos de não poder usar, por motivos de vandalismo, o Juninho mandou cortar o projeto do CSU, que haviam invasões lá, e o pessoal ameaçava os guardas para poder chegar fim de semana, abusar lá do setor. Aí chegava na semana. Piscina acabou, né? Piscina acabou, né? Então o Juninho falou: ah, tá bom, já que a comunidade não quer zelar, ajudar, vamos fechar, vamos secar. E aí eu peguei e falei: bom, mas eu ainda sou da natação aí, tanto é que eu sou gestor técnico do projeto do Centro de Formação de Natação de Votuporanga, que é essa parceria com o governo do estado. Como eu sou funcionário da inspetoria e sou do estado, eu fui nomeado gestor técnico desde 2014, que eu que faço os relatórios e mando para São Paulo para acompanhar todo o desenvolvimento, né, tudo que acontece. E aí o atletismo, um amigo, dono de uma loja de som automotivo, que era o Írio Barbosa Júnior, japonês, mestiço, japonês, mas japonês, porque o pai brasileiro, a mãe japonesa. Então ele sofreu um acidente de moto, ficou paraplégico na cadeira de roda. Eu visitando ele lá, ele falou: cara, por que você não monta uma equipe de atletismo paralímpico? Ele fazia ou não? Ele era atleta ou não? Ele foi assim, ele indo para o Luci Montoro, se reabilitando, lá com o Dr. Flávio Beleza, com a turma dele lá, ele conheceu um professor que fazia lá com a turma de Fernandópolis arremesso de peso e lançamento de disco e dardo para alguns cadeirantes. Não eram muitos, poucos atletas da época. E aí chamaram, por ele ser um japonês muito forte, o professor falou: você não quer ir para os Jogos Regionais comigo? E ele falou: ah, eu vou. E aí ele acabou indo por Fernandópolis e ganhou as medalhas da competição. Arremesso de dardo. Arremesso de peso, lançamento de disco e dardo. Sim. E eu na loja conversando com ele, ele falou assim: cara, monta alguma coisa em Votuporanga. Ele falou: eu preciso fazer alguma atividade. Eu já estou entrando em paranoia, porque eu tinha uma vida muito ativa, eu não tenho mais essa vida, está difícil para mim ter aceitação de que eu virei um paraplégico, tanto é que eu estou me trabalhando para isso. E você poderia me ajudar. Como meu amigo, você poderia me ajudar e montar a equipe de atletismo em Votuporanga. Aí eu falei assim: tem dois motivos, tem dois poréns aí. Primeiro, eu sempre fui da água. Eu caí numa pista de atletismo, você está fazendo eu voltar a estudar, que é uma coisa que eu não quero muito depois de velho. E aí, o que eu vou fazer? Segundo, será que nós vamos ter ouro aí, né? Apoio e tudo mais? E o mineiro, secretário. Aí ele falou: ó, vamos tentar, você topa? Ele falou: primeiro eu falei para ele, eu vou chegar em casa, conversar com a minha mulher, vou ver aí o que eu vou fazer. Porque eu tenho que, né, já que eu vou me entregar para essa nova modalidade aí, essa nova empreitada, né, vamos dizer assim, essa nova jornada, eu vou ter que me dedicar a estudar. Passou uns dias, rapaz, minha mulher em casa, a Paula, falou: Nê, você já ajudou tanta gente, você faz tanta coisa pelas pessoas, ajuda o Willi. Não tem como você fazer a natação lá mesmo, não tem mais a na piscina. Acabou. Por que você não foca no atletismo e ajuda esses meninos aí? Não é só ele que precisa. Eu falei: pô, é verdade, faz sentido. Eu voltei lá na loja e falei: vamos tentar. Vou encarar. Pô, você vai mesmo?
Ele falou, pô, eu competi por Fernandópolis, eu sou de Votuporanga, eu quero competir pela minha cidade. Vamos batalhar isso aí? Eu falei, vamos. Sentamos, fizemos um projetinho. Desculpa. Começamos a bater papo. Eu falei, só que é o seguinte, eu não vou trabalhar com atletismo simplesmente por iniciação. Eu sim vou proporcionar qualidade de vida também para vocês. Mas já que eu vou fazer, eu quero uma equipe de alto rendimento, que eu gosto disso, gosto de competição e eu vou fazer. E aí nós começamos a convidar. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é nós sentarmos com o secretário. Se ele topar e nos apoiar, nós já temos, né, o alicerce da coisa. Então, vamos lá falar com o Mineiro. Aí nós fomos lá. Eu me lembro até hoje. Foi o Írio, a mulher dele, que além de professora de classe especial, é cuidadora dele. Sentamos na frente do Mineiro e fizemos uma proposta. Mineiro, nós temos 3 atletas. Tinha o Írio e mais 2 amigos, na época, que era o Fernando Pugliese, que era polícia, né, aposentado porque ele sofreu um acidente de moto, perdeu a perna, né, e aí amputação de membro inferior, cabia no arremesso e nos lançamentos, e convidamos mais uma pessoa, que era o Marcos Bordi, que era de uma cidadezinha aqui próxima de Jales, tá? E aí nós convidamos esse pessoal, eles toparam. E aí nós fomos no primeiro ano lá e mordemos um monte de medalha. E eu comecei a estudar arremesso de peso, lançamento de disco dardo, e comecei a adaptar para o Paralímpico. Sim, porque até então você estudar arremesso e lançamento no convencional é uma coisa. Você trabalhar com o Paralímpico é outra coisa completamente diferente. Não, são parênteses aqui que a maioria dos atletas, eles são em consequência de acidentes? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem muita coisa de Inocentes. congênita, né? Tem muita coisa congênita aí, muitos atletas, e você tem várias deficiências, né? E hoje eu trabalho só com a física, né? Eu não trabalho nem com mental e nem com visual. Sim. Aí eu trabalho só com deficiência física, e aí lá no meu programa de trabalho tem as indicações dos parceiros, né? Dr. Flávio Benezes, que é chefe do LUCE, Montoro lá de Fernandópolis, ele é um grande parceiro. Inclusive, ele me indica vários atletas para vir treinar comigo. E vocês têm que seguir normas que vêm, porque não é qualquer um, né? Ele precisa estar dentro das regras, regulamentação. E, Cacau, hoje, a equipe tem quantos atletas? Nós tínhamos 25. Depois da pandemia, nós tivemos uma baixa aí de no mínimo meia dúzia de atletas, tá? E depois, em virtude de estudo, trabalho, né, melhoria de qualidade de vida financeira, que só o LOAS que o governo dá, não tem como sobreviver, né, Zé? Você sabe disso. É verdade. Então, eles têm que bater canequinha, né? Então, para melhorar isso aí, eu acabei perdendo aí uns 10 atletas. Eu tenho 15. Entre feminino e masculino. E quais são as modalidades que você... As provas é arremesso de peso e lançamento de disco e dardo. São essas as modalidades. Os atletas, eles passam por uma avaliação médica lá no Centro Paralímpico Brasileiro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é em São Paulo. Então eu levo os atletas até lá, a prefeitura me dá toda a condição, o Jorge, sabe, nunca me negou, ele e o Marcelo Stringari, o transporte, alimentação, hospedagem, sabe, desse pessoal do meu trabalho. Aí nós passamos por uma banca médica internacional, inclusive, nacional e internacional, às vezes, aonde avalia qual a lesão, quais são os problemas que os atletas têm, para poder classificar os atletas. Então, nós chamamos de classificação,
que chama é, classificação funcional. Sim. Classe funcional é a categoria que o atleta pertence. Então você tem atletas que têm, conforme o nível, né, e o local da lesão, a mobilidade dele mecânica é uma, certo? Então eles olham muito o controle de tronco do atleta, porque a gente sabe que da cintura para baixo, é, né, a partir do momento que você tem uma lesão de coluna, Sim. você praticamente não tem, né? E alguns, conforme o local que houve a lesão, você tem ainda algum domínio, algum tônus muscular, você tem abdômen ou não. Então, os atletas eles são classificados dessa forma, tá? Agora, além disso, da deficiência né, física, existe congênitos. Por exemplo, o nosso vereador Djalma foi meu atleta. O Djalma tem uma artrogripose, que a gente chama, que ele nasce uma criança com totais movimentos e depois do crescimento vai travando as articulações. Tanto pode ser membros superiores como inferiores, individualizados, como pode ser os dois. Então a pessoa vira um robô. Você pode ver que o Djalma ele anda, mas ele não tem a flexibilidade de joelho. Não tem flexão de joelho, né? Então tem tudo isso. Aí você tem uma mielomeningoncele, que é o caso da Flávia hoje, tá? Que é de nascença, é uma formação da medula no nascimento, que quando a família não tem condição, na época não percebeu, nem deu tempo de correr para melhorar, sabe? A saúde da criança. Então, a criança vai ser uma cadeirante pro resto da vida, sem as funções inferiores, dos membros inferiores. Flávia hoje é campeã brasileira, recordista do arremesso de peso 2 vezes. Começou no nosso trabalhinho lá, veio do nada, começou e hoje é a primeira do Brasil. E nós temos o Antônio Carlos, que é tetraplégico, que é o primeiro do ranking no dardo. Sabe, nós temos ali o marido da Flávia, que é o Fábio, que faz um ano que está comigo, é o quinto melhor do Brasil hoje no arremesso de peso. Aí chegou a ser prata no brasileiro agora no final do ano. Então nós tem a Rafaela, que não tem as duas pernas, tá? Que ela é hoje a segunda melhor do Brasil no disco. Estava grávida ano passado, ficou em quarto, mas com certeza deve terminar a temporada entre as melhores do Brasil, se não o campeão brasileiro. Então, nosso trabalhinho lá tem rendido alguns frutos. Muito. E começou com a ideia do Willian de fazer, e o Mineiro abraçou a causa na época, Aí foi fácil. e aí a coisa foi embora, entendeu? E depois o Seba e o Marcelo deram continuidade e a gente tem melhorado. Cacau, você achava que a gente não ia passar dos 20 minutos, nós já estamos com o tempo estourado. Oxi, que maravilha. Um papo maravilhoso, bastante esclarecedor. Para finalizar, você quer colocar alguma coisa? Nós estamos no finalzinho, mas dá tempo se você quiser acrescentar alguma coisa. Primeiro, agradecer minha família, né, cara, por tudo que eu faço. Eu já não tenho mais meus pais, né? Agradecer minha companheira, Ana Paula Selmini, minha mulher de companheirismo aí, de companheira, né? E fazendo parte da minha equipe nessa jornada toda de trabalho, me apoiando e aguentando né, os nervos que a gente põe, né? Nós colocamos tudo para fora e sobra para quem? Sobra para quem está mais perto. Então, ela é minha parceira. Então, eu sou muito grato a ela por tudo, começando daí, né? Aos meus atletas né, e staff da minha equipe, que me ajudam e me apoiam, e, e ao prefeito o Marcelo Stringari, né, que é o secretário nosso, que não nos abandona. Tudo que nós precisamos de estrutura para as competições e para o treinamento, eles estão aí para nos apoiar e nos dando força, né? Dando apoio aí. E a todos os amigos que colaboram com nós, que eles não gostam de aparecer, mas o Elton da HSA é um, o Bacurau, que é da padaria daqui Pão, há 4 anos fornece o café da manhã dos meus atletas em todos os treinamentos, nunca me cobrou um tostão.
o Morini, né? Totonho, que me ajudou a fazer o carrinho para carregar os implementos. E disso ele conhece, né? Disso é a área dele. Então, é um cara que me ajudou muito nisso aí, me fez um carrinho para poder transportar aquele monte de peso, o treinamento. Então, tem os parceiros, sabe? E a Unifeb que, pô, a Unifeb dá as bolsas de estudo para os atletas, né? Agora está fazendo um uniforme novo aí para atletismo, camisa de apresentação e de competição. Então, muito agradecido aí a esse pessoal, tá? Pelo apoio aí, por ajudar a gente. Tá legal. Obrigado, Cacau, pela esse bate-papo. Zé, e você o convite, né, cara? Gente, Fico muito grato aí por lembrar e eu poder ter não falado tanta besteira, entendeu? eu que fico agradecido. Bem, assim nós terminamos mais um Baú de Votu, com esse papo muito gostoso aqui com o Cacau. E nós voltamos na próxima semana com mais um bate-papo com um novo convidado. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.